Vamos já começar mostrando o jogo do Corinthians. Depois de muito tempo, o Corinthians perdeu o jogo, jogando lá no Recife. E gozado, a gente imaginava que fosse um jogo bom, mas ó, o bicho pegou, principalmente do lado do esporte. Vamos ver como foi. Na Arena Pernambuco, o Sport saiu na frente do Corinthians depois do cruzamento de René. Matheus Ferraz, em posição legal, aproveitou a saída da defesa corintiana e abriu o placar, 1-0. E nos minutos finais de jogo, novamente René descolou um lance excelente. Marlone recebeu em posição duvidosa e tocou para André definir o placar. 2-0 Sport. Essa foi a quinta derrota do Corinthians no Brasileirão. Boa noite, Chico Lang. Ficou alguma sobra do jogo daqui de São Paulo? Porque o Corinthians, tudo bem, time reserva e tal. Se fizesse um ponto hoje, bateria o recorde de pontos com 20 times do Campeonato Brasileiro. Mas o Sport, o bicho comeu. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos vocês. Eu acho que não foi tanto pelo futebol do Sport, foi pelo que esses reservas não conseguiram jogar. Gastaram tudo contra o São Paulo, no 6-1. O Romero, principalmente, 2 gols, foi o melhor homem em campo, gastou a bola, hoje foi ridículo. Não, hoje foi o Romero. Ridículo. Hoje foi o Romero de sempre. Hoje foi o Romero. Rodriguinho, tal, passe 40 metros, faz gol de fora da área. Hoje ele foi o Rodriguinho de sempre. O Rodriguinho que veio lá do interior, não deu certo com o Mano, foi emprestado para o Grêmio. Quer dizer, hoje ninguém foi além do que é. Né? Contra o São Paulo, não. Contra o São Paulo houve uma superação total, todo mundo foi para cima e acabou saindo 6-1. Hoje o Corinthians reserva foi o Corinthians reserva. Por isso que perdeu o Sport de 2-0. Se bem que esse segundo gol, que um lance antes, o Marlone estava em completo impedimento. Depois o Godoy mas também não ia fazer a menor diferença. Eu estava assistindo o jogo com o mestre Alberto Helena Júnior aí na redação. Falei para ele, querido mestre, hoje o Corinthians vai perder. Porque ele não estava com aquela disposição, aquela pegada, aquela coisa de Corinthians. Que o Corinthians, apesar de ter vencido e ter sido tecnicamente o melhor time do campeonato, ele só dá certo quando joga com garra, joga com pegada, joga com atenção, chega antes na bola. Esse é o Corinthians. Esse Corinthians de hoje não foi nada disso, cumpriu tabela simplesmente e volta logo, que voltem, faço eu aqui um apelo ao Tite, que volte os titulares contra o Avaí, né? Até para se despedir com dignidade do campeonato. Helena, você não sentiu o Sport batendo um pouco a mais em alguns momentos? Boa noite. Eu acho que o Sport estava mais interessado no jogo do que o Corinthians, vamos dizer assim. Pegou muito, mas inclusive jogou melhor, na maior parte do tempo jogou melhor do que o Corinthians. O segundo gol do André, realmente, no início eu achei que não tinha sido impedimento do Marlone, mas depois eu fui verificar com os meninos lá na redação, eles passaram com câmera lenta e tal, e ficou claro que ele estava adiantado mesmo. Portanto, o segundo gol foi indevido. Mas o Corinthians, meu Deus do céu, o que o Corinthians já fez nesse campeonato, não tem nem que perder tempo mais de disputar as 2 partidas finais. Godoy, então vamos ver esse gol citado aí, o segundo gol que o Marlone recebe uma bola bonita do René. Linda. Mas efetivamente, para a gente esclarecer, né, ficar bem claro o que acontece. Então solta esse gol aí pro nosso Godoy. Boa noite, Godoy. Boa noite. Você vê no mesmo jogo como um assistente bom se consagra e um assistente que não é tão bom acaba se... O Bruno Bosquilha, né? O Bruno até que tem trabalhado bastante, mas sempre erra em detalhes. E, embora seja assistente da FIFA, ele acaba errando em detalhes que ele pode se consagrar, né, em jogos com televisão. E o Kleber Lúcio Gil, que acertou um lance muito difícil aqui no primeiro gol do Sport. E nesse lance aí que o Bruno Bosquilha erra. Mas ele erra por quê? Porque o árbitro está encobrindo, cara. O árbitro está ferrando, né, ele. Porque não é um escândalo, não é um impedimento. Não é um escândalo, mas aí você vê, né? Por que o cara erra, velho? Erra em lance que ele pode se consagrar ou por detalhezinho se ferrar. Mas o árbitro está fazendo a linha de zagueiro ali também e atrapalha ele.
E ele não tinha precisão para marcar, porque ele está bem posicionado. E o árbitro não pode marcar porque ele tá de costas para o resto, ele não tem visão. O árbitro está mal posicionado, né? O Ricardo Marques, aliás, eu ouvi um pouco do que vocês comentaram a respeito dele. Você concordou, né? Não, eu já sabia, né? Ele eu só acho que vocês é que... É um juiz educado demais, né? É delicado demais, né? Tem Mas muito ali juiz ele assim, está hein, mal Godoy? posicionado. Hein? Tem muito juiz que assim, Hoje ele liberou em simpático. em todos os segmentos. Hoje está mais liberado. Na imprensa também, vou te contar, tem bastante gente. Mas ele está mal posicionado e não podia assumir o lance. A minha dúvida é se ele pinta o cabelo ou não. Porque esse deu negócio uns de pintar o closes cabelo. dele, eu fiquei meio em dúvida. Aliás, falar em pintar o cabelo, o Geraldo Flores, lá de Rio Preto, eu encontrei ele no cartório ontem lá, ele falou, fala pro Chico parar de pintar o cabelo, deixar o cabelo igual a barba. Fala pra ele... Mas ele gosta muito de você. Não, mas eu vou explicar. Fã. Eu vou explicar. Você é o ídolo pra ele. Eu vou explicar, olha, eu não pinto o cabelo, nem vou pintar. O dia que ficar branco, ficou. O meu problema é que eu tenho uma mancha de vitiligo aqui embaixo, por isso que eu deixei a barba crescer, porque ela é muito branca. E a minha barba ficou branca, porque perdeu a pigmentação. Quem não sabe, o vitiligo, ele tira a melanina da pele e faz com que a pele fique mais branca. Né? Aqui, ó. E ele adora os seus placares. Portanto, o seu cabelo é assim mesmo. O meu cabelo é assim, agora a barba deveria ser da cor do cabelo se não fosse o vitiligo. Eu não tenho cabelos brancos. Eu ainda não pintei, mas se precisar, manda bala. Eu não faço a menor questão. Se eu ficar velho, ficou. Se é uma coisa que não me incomoda... Que dizem na maquiagem. Não, se precisar, eu mando bala, não tem problema. Olha aqui, ô Flávio. Flávio, se é uma coisa que não me preocupa é ficar careca e ficar broxa. Pra mim, o dia que ficar, ficou. Paciência. Não, eu se precisar pintar a lei da vida é essa. Não tem o menor problema. Opa! Um abraço pro Geraldo. Qual é o apelido do Estevão? Não, quer saber a opinião do Estevão. Sobre, Helena... O cabelo, pintar o cabelo. Pintar o cabelo? Primeiramente, boa noite, Flávio. Prazer estar aqui. E quando você falou aqui, quando você falou na abertura que um grande time, eu acho que não é time, né? Não é um grande time completo, não. É uma seleção, né? E essa seleção eu senti quando eu cheguei aqui, né? Esse é o impacto que dá de olhar para todas essas feras aqui, certo? Inclusive você. Mas eu também não tenho esse problema. Eu sou igual o Flávio. O dia que tiver que pintar, eu vou pintar. Ainda não apareceu a hora. Está aparecendo aqui de lado um pouquinho, né? Mas Os jovens, não tem problema. Estevão, é normal o time campeão, depois de uma jornada, que foi uma jornada espetacular desse time do Corinthians, que jogou hoje contra o São Paulo, dar uma baixadinha de bola mesmo? Não, é claro que é normal, né? E o Alberto foi muito feliz quando ele falou que a equipe não teve essa motivação necessária. Então, se nós formos buscar a equipe reserva do Corinthians no jogo passado, mas essa mesma equipe ganhou de 6 do São Paulo. 6-1. 6-1 do São Paulo. Uma coisa é você jogar um clássico dentro do seu estádio, com 42 mil pessoas, certo? A equipe acabando de ser campeão, e a outra coisa é você viajar para Recife com todo o respeito ao esporte, onde eu tive a felicidade de ser campeão brasileiro, ser o primeiro capitão da Taça das Bolinhas, certo? A levantar aquele troféu. Mas é outra coisa completamente diferente. Tem muitos jogadores até aí que, eu tô com uma dorzinha, certo? Me deixa fora dessa viagem. Final de temporada. Então, é um grau de motivação tão forte que fez ganhar de 6. E um grau de motivação, certo? Embaixo, que não fez essa equipe, de repente, render nada. Ou fez ela render o normal, como você mesmo falou aí. Vanderlei. Bom, eu queria contrapor dizendo o seguinte, que eu queria acreditar ao esporte a impossibilidade do Corinthians jogar mais do que jogou. Bem falado também, entendeu? Né, porque, e acho que o esporte estava com o time completo e realmente o Falcão tem feito um trabalho muito bacana. Ele chegou em outubro, o time ficou 14 jogos sem ganhar, ele chegou em outubro, deu uma ajeitada, o time não sai dando bicão, o time sai tocando, bem o estilo do Falcão, que sabe jogar bola e soube jogar bola e gosta de futebol bem jogado. O discurso dele nos últimos dias foi, até ontem ainda tinha uma esperança. Depois dos resultados, o time foi para o espaço, não tinha mais chance de nada. Ele disse, vamos tentar sair jogando bem. Então eu queria só fazer esse destaque ao esporte do Paulo Roberto Falcão,
O Corinthians não foi primoroso, é verdade, mas como é que foi muito o chute muito disso pelo futebol do esporte que jogou um futebol legal. Então, o Falcão com 10, 15 minutos de jogo, ficou bravo lá com o escanteio que não foi marcado, ele deu um bico num copo d'água. Quer dizer, até aí ele tem elegância. Ele deu um chute no copo d'água de 3 dedos, com rosca, de curva. O copo subiu, a água subiu junto, caiu dentro do copo, parecia um espetáculo do Circo de Solé. Quer dizer, é uma elegância até para chutar o copo. Bacana, o Falcão é um cara bacana. E só lembrando que no primeiro turno o Corinthians ganhou apertado do Sport 4-3. 3-2 e 4-3, né? 4-3. E o pênalti que não foi. O cara caiu em cima da bola. Aquela coisa, na minha opinião, foi um pênalti claríssimo. Mas, enfim, não veio ao caso. Então, quer dizer que é evidente que o pessoal do Sport estava meio atravessado. Eu também achei. O Sport tem algumas jogadas lá, a coisa pegou. Fala, seu. Não, uma coisa interessante isso que o Vanderlei falou sobre o Falcão, né? E a gente acaba torcendo para o Falcão, né? Indiretamente. Claro. Eu tenho, de repente, tenho muito pouca amizade com ele, falei algumas vezes, mas né, foi um dos maiores craques do Brasil. E nós temos no Brasil esse estigma que os craques nunca foram bons treinadores. Ou os grandes treinadores, se nós buscarmos, até pela história, foi isso mesmo. Foram jogadores medianos ou jogadores esforçados taticamente, né? E o Falcão vem de algumas passagens muito difíceis, né? Pela seleção do Japão, a própria seleção brasileira não se encontrou, pelo Inter, né? E ele ressurge, né? Sai das cinzas fazendo um belo trabalho. Eu acho que é legal isso. Você sabe de uma coisa curiosa quando você se refere a isso? Eu sei que um ex-jogador com quem eu tive as melhores conversas sobre futebol, que foi um craque excepcional, um dos maiores da história do futebol, que era o Zizinho. O Zizinho estava há 40 anos atrás, 50 anos na frente dos caras, e não conseguiu ser um treinador de sucesso, né? Embora tenha começado. Passar isso, né? Tinha dificuldade de passar, né? Exatamente. Sabe por quê? Sabe qual é a teoria que eu tenho, Helena? Sei lá se você vai concordar ou não. Conversando com o Pelé, é tão simples para ele aquilo, que é difícil explicar para o simples mortal aquilo que ele faz com simplicidade, porque para ele é simples fazer. Agora, para o outro executar aquilo que ele faz com simplicidade, de maneira simples, é quase impossível. Mas no caso do Zizinho, era o seguinte, é que as ideias dele eram avançadas demais em relação ao seu tempo. Né? Assim como eu sempre achei, quando o Falcão jogava a bola, que ele iria ser um extraordinário treinador, porque ele, como jogador, era um técnico em campo. Ele era conhecido na Itália como o médio tático, quer dizer, ele tinha uma noção de posição em campo. Uma visão tática, uma visão tática do jogo muito profunda. Sabe quem é que eu achava que ia dar certo como treinador e acho que nem tentou? O Bezerra, que foi seu parceiro lá no São Paulo. O Bezerra mora em Goiânia. Ele não foi um extraordinário jogador, mas dentro do campo era um comandante. Mas era um cara que você, conversando com ele, você via que ele tinha... Desde os tempos do Guarani, onde ele era lateral esquerdo, né, veio para São Paulo, lá em Goiás. Quarto zagueiro, ele mora em Goiás. Um abração para ele lá em Goiânia. Sempre que eu vou lá, eu vou visitar o Bezerra. Um grande abraço para ele. Caso esteja nos vendo hoje, senão a informação alguém fala para ele. Um abraço pro Boi. Da melhor qualidade. Um grande abraço. Eu quero saber por que você não virou treinador, cara. Juvenal de Souza. Isso. Ele tinha uma rede de óticas e tal. Ficou sossegadinho, tá bem. Acho que ele quis sossego, viu? Não quis guerra, não.